As tensões aumentam no Oriente Médio. Veja a escalada ocorrida só no sábado. O cessar-fogo entre Líbano e Israel parece desmoronar. A Guarda Revolucionária Iraniana fechou o Estreito de Hormuz após reabri-lo por algumas horas e passou a atacar navios civis, mesmo após permitir sua travessia. Nesse momento, o presidente Trump iniciou uma reunião na sala de situação, que abordaremos em breve. Há poucas horas, na tarde de domingo, o presidente Trump anunciou que os Estados Unidos tomaram um navio cargueiro tentando furar o bloqueio americano. Veja a declaração. Hoje, um navio cargueiro iraniano chamado Tuska, com quase 270 metros de comprimento e pesando quase tanto quanto um porta-aviões, tentou passar pelo nosso bloqueio naval e não acabou bem para eles. O contratorpedeiro de mísseis guiados USS Esperance, da Marinha dos Estados Unidos, interceptou o Tuska no Golfo de Omã e deu um aviso claro para que parassem. A tripulação iraniana não obedeceu, então nossa marinha parou o navio ao abrir um buraco na casa de máquinas. Nesse momento, os fuzileiros navais dos Estados Unidos assumiram a embarcação. O Tuska foi sancionado pelo Tesouro dos Estados Unidos por atividades ilegais anteriores. Estamos com total custódia do navio e averiguando o que há a bordo. Motor Vessel Tosca, desocupem a casa de máquinas, desocupem a casa de máquinas. Estamos preparados para abrir fogo de incapacitação contra vocês. Ok, lançamos um sinalizador. Este é definitivamente um grande evento. Até agora, o CENTCOM anunciou que cerca de 24 navios tentaram sair do bloqueio dos portos iranianos. Quando a Marinha dos Estados Unidos alertou, eles voltaram para um porto iraniano para evitar cruzar a linha. Mas este navio é diferente. Ele não tentava sair, mas voltar às águas iranianas. Veja este mapa que mostra onde ocorreu o incidente. Como você pode ver, este navio entrava nas águas iranianas. Ele vinha do Porto Kalang, na Malásia, tentando levar carga para um porto iraniano. Provavelmente por isso, a Marinha dos Estados Unidos os avisou. Como não ouviram, a Marinha interceptou e abordou o navio. Aqui é importante esclarecer. Navios vazios, incluindo petroleiros, podem entrar nas águas iranianas porque os Estados Unidos permitem. Se estiverem carregados, ficam sujeitos ao bloqueio americano. E isso significa que nenhum navio pode entrar nos portos iranianos se estiver carregado com petróleo ou carga. E nenhum navio pode sair dos portos iranianos se estiver carregado com petróleo ou carga. O bloqueio segue, e sei que os iranianos estão irritados. Veja o que eles disseram ontem. Essa declaração veio do principal negociador do Irã, uma pessoa importante lá. Bem, ele acabou de dar sua primeira entrevista na TV por causa do caos que estava acontecendo dentro do Irã. E durante essa entrevista, ele disse que a guerra pode recomeçar a qualquer momento agora. Com certeza, não é algo que você quer ouvir do seu principal negociador. Mas, por outro lado, isso pode ser apenas retórica, porque, como vocês sabem, existem várias facções diferentes dentro do Irã que estão lutando pelo poder. Esse cara, ao dar entrevista na TV durante a disputa, tenta solidificar seu domínio. Só um contexto sobre ele. Ele já concorreu ao cargo de presidente do Irã várias vezes e falhou em todas elas. Muitos especialistas especulam que o sonho dele há décadas é se tornar a autoridade suprema no Irã. E agora que todos os outros que estavam em seu caminho morreram por causa da guerra que está acontecendo, essa é a chance dele basicamente assumir o controle. De certa forma, isso pode ser positivo para todos dentro do Irã que querem paz, porque para solidificar seu poder, ele precisa negociar um acordo de paz com os Estados Unidos. E se ele fizer isso, ele tem uma chance maior de emergir basicamente como o próximo centro de poder dentro do Irã. Agora, é claro, o Irã tem um presidente que ainda está vivo, mas esse cara, eu não sei onde ele está. Ele está vivo, nós sabemos disso. Ele dá entrevistas aqui e ali, mas não detém nenhum poder real. Ele não está envolvido em negociações. Ele não está envolvido com a Guarda Revolucionária Islâmica, nem com os militares, sobre como responder a tudo o que está acontecendo. Ele é basicamente uma figura de fachada, alguém sem poder. É por isso que, para Galifba, essa é uma oportunidade perfeita para consolidar o poder e se posicionar como o cara dentro do Irã, fora o líder supremo, é claro. Porque o líder supremo é uma espécie de figura ditatorial dentro do Irã.
Não há ninguém acima dele. Não há ninguém para limitar seus poderes. Mas fora isso, Galifba pode ser o próximo cara se ele negociar um acordo de paz. Infelizmente, a chance de um acordo de paz em breve diminui a cada dia. Veja a declaração do presidente Trump feita esta manhã. O Irã decidiu disparar tiros ontem no Estreito de Hormuz, uma violação total do nosso acordo de cessar-fogo. Muitos foram disparados contra um fragata e a um cargueiro do Reino Unido. Isso não foi legal, foi? Meus representantes estão indo para Islamabad, Paquistão, e eles estarão lá amanhã à noite para negociações. O Irã anunciou recentemente que estava fechando o estreito, o que é estranho, porque nosso bloqueio já o fechou. Eles estão nos ajudando sem saber, e são eles que perdem com a passagem fechada. 500 milhões de dólares todos os dias. Os Estados Unidos não perdem nada. Muitos navios agora vão para os Estados Unidos, como Texas, Louisiana e Alasca, para carregar petróleo. Cortesia da Guarda Revolucionária Islâmica, sempre querendo parecer durona. Estamos oferecendo um acordo muito justo e razoável, e espero que o Irã aceite, porque se não aceitar, os Estados Unidos vão destruir todas as usinas de energia e todas as pontes no Irã. Chega de ser bonzinho, eles vão cair rápido e fácil se não aceitarem o acordo. Será uma honra fazer o que precisa ser feito, algo que outros presidentes deveriam ter feito com o Irã ao longo dos últimos 47 anos. É hora de acabar com a máquina de matar iraniana. Vamos detalhar em breve o acordo de paz oferecido pelos Estados Unidos ao Irã. Mas antes, quero mostrar uma declaração. Do embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Walsh. Hoje de manhã, ele foi lá e, basicamente, esclareceu como os Estados Unidos planejam escalar essa guerra se o Irã não concordar com um acordo de paz. Então, ouçam só. Bem, deixe-me falar com vocês sobre o cessar-fogo. O cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, como vocês sabem, está previsto para expirar na quarta-feira. O presidente Trump alertou em sua postagem esta manhã: se não houver acordo, os Estados Unidos vão, abre aspas, destruir cada usina de energia e cada ponte no Irã. Chega de ser bonzinho. Se não houver acordo até quarta-feira, o presidente vai estender o acordo de cessar-fogo? Bem, essa é, em última análise, uma decisão para o presidente. Eu, certamente, não vou negociar em nível nacional. Na mesa de negociações, essa possibilidade existe? Tudo está em aberto. Absolutamente tudo está na mesa. E o presidente deixou muito claro que está preparado para escalar, para desescalar esse conflito, como deve ser. Mas eu só quero me antecipar a essa outra narrativa ridícula e francamente irresponsável de que isso, de alguma forma, constituiria um crime de guerra. Crime de guerra. Como ouvimos de políticos democratas, da mídia e de outros na comunidade internacional. Isso está errado. É irresponsável. E nós temos um longo histórico de destruir pontes, usinas de energia e outras infraestruturas que alimentam o poder militar do Irã. E eles têm um longo histórico de misturar bens civis e militares, incluindo esconder armas, estoques, foguetes e equipamentos militares em escolas, hospitais e outros bairros residenciais. O que é um crime de guerra por parte do Irã. Então eu só quero, quer dizer, nós só precisamos acabar com isso e parar com essa retórica irresponsável. Agora, é importante lembrar que o Irã concordou com o cessar-fogo exatamente quando os Estados Unidos ameaçaram destruir usinas de energia e pontes iranianas. Basicamente, atacar coisas que levam décadas para serem reconstruídas. E foi aí que eles estavam prontos para negociar. Mas, infelizmente, a situação dentro do Irã mudou muito. Linha dura ganharam mais poder por causa da declaração do ministro das Relações Exteriores. Especula-se que o ministro das Relações Exteriores foi removido por causa da declaração sobre abrir o Estreito de Hormuz. Isso pode significar que pessoas que estavam dispostas a negociar há apenas 2 semanas talvez estejam com medo de fazer isso agora, porque veem o que está acontecendo dentro do Irã. Eles percebem o poder da Guarda Revolucionária Islâmica e o que fizeram com o ministro das Relações Exteriores depois que ele negociou um acordo justo. E pode haver pessoas que agora estejam menos receosas de negociar. Tudo isso são pessoas tentando entender o que ocorre no Irã, já que a internet está fora do ar há mais de 50 dias. Recebemos poucas informações, apenas algumas entrevistas e declarações de autoridades do regime.
todas cuidadosamente coreografadas. Sabe, então não temos muitas informações sobre o que está acontecendo nos bastidores. Mas, mesmo assim, devemos saber mais em apenas alguns dias, porque as negociações devem acontecer. Antes de falarmos sobre negociações, vamos ver o acordo que os Estados Unidos oferecem ao Irã. Confira os detalhes. Bom dia, pessoal. Conversei com o presidente Trump por cerca de 20 minutos e ele disse que se o Irã não assinar o acordo, o país será destruído. Ele continuou dizendo que pontes e usinas de energia serão alvos se o Irã não assinar esse acordo. O presidente me disse que os enviados especiais dos Estados Unidos, Jared Kushner e Steve Witkoff, estão indo para Islamabad, no Paquistão, para reuniões na terça-feira, possivelmente até quarta-feira, para tentar finalizar esse acordo. O presidente afirmou à Fox News que este é um acordo simples e a última chance para os iranianos. O presidente foi muito claro em nossa conversa ao dizer que não vai cometer o mesmo erro que o presidente Obama cometeu, dando dinheiro aos iranianos e permitindo que continuassem com um programa nuclear. O acordo em debate busca reabrir o Estreito de Hormuz para impedir que os iranianos mantenham o urânio altamente enriquecido escondido no subsolo após a Operação Martelo da Meia-Noite no último verão. E novamente o presidente disse à Fox News que todo o país será destruído. Pontes e usinas de energia serão alvos se os iranianos não assinarem esse acordo. Agora, antes de entrarmos nos detalhes do que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão fazendo para se preparar para a retomada da guerra, só um lembrete rápido para você curtir e se inscrever no canal aqui embaixo. Ontem, recebemos comentários de pessoas dizendo que nossos vídeos não aparecem mais na página inicial delas. Então, se você clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo, isso aumenta a probabilidade de você conseguir assistir a nossa cobertura assim que ela sair. Agora, vamos voltar às notícias. Enquanto isso, as Forças Armadas dos Estados Unidos seguem enviando mais equipamentos e munições para a região. Há uma enorme ponte aérea acontecendo nas últimas 2 semanas, em que aviões de carga dos Estados Unidos estão chegando todos os dias. E além disso, como cobrimos no nosso vídeo anterior, 3 aeronaves dos Estados Unidos devem chegar à região em breve. Esses seriam o USS Abraham Lincoln, o USS Gerald R. Ford e o USS George H.W. Bush. É aqui que é importante lembrarmos que, quando essa guerra começou, os Estados Unidos tinham apenas 2 porta-aviões na região. E se essa guerra recomeçar quando o cessar-fogo expirar em 72 horas, isso pode significar que os Estados Unidos terão mais poder de fogo no Oriente Médio do que tinham quando essa guerra começou em fevereiro. Agora, todo esse poder de fogo na região visa dar aos Estados Unidos mais opções, caso as negociações não saiam como planejado. Então vamos falar sobre essas negociações. Porque parece, como o presidente Trump disse em sua declaração, que uma delegação dos Estados Unidos está indo para o Paquistão e deve chegar lá até amanhã à noite. Isso seria na noite de segunda-feira, horário dos Estados Unidos. Se as negociações correrem bem, imagino que o cessar-fogo seja prorrogado. E acho que esse é o cenário mais provável. Esse é o cenário com maior probabilidade de acontecer. Claro, isso não garante que vai acontecer. Mas com as informações atuais, acredito que o cessar-fogo será prorrogado, a menos que o Irã faça algo extremamente estúpido. Dê uma olhada em quem está participando das negociações pelo lado dos Estados Unidos. Inicialmente, no domingo de manhã, o presidente Trump disse que J.D. Vance não irá ao Paquistão por questões de segurança. Ele afirmou que o serviço secreto não garantiria a segurança da cidade em 24 horas, pois o aviso foi muito em cima da hora. Mas a Casa Branca rapidamente voltou atrás na declaração, dizendo que os planos mudaram. E agora o vice-presidente J.D. Vance viajará para o Paquistão com os enviados especiais Steve Witkoff e Kushner. E haverá uma delegação de especialistas para negociar com o Irã sobre os detalhes do que for acordado. A ida do vice-presidente ao Paquistão é um sinal importante e positivo. Primeiramente, o Irã vê J.D. Vance como alguém com quem eles podem negociar, alguém em quem podem confiar, porque não tem um histórico ruim de negociações com ele. Esse não é o caso do enviado especial Witkoff ou de Kushner, que ambos negociaram com o regime antes do início da guerra. E por causa disso, muitas pessoas dentro do Irã não confiam tanto neles. Mas como vocês devem ter imaginado, as mensagens vindas do Irã têm sido, no mínimo, confusas. Segundo um site da mídia estatal iraniana, o Irã ainda não decidiu enviar uma equipe de negociação ao Paquistão. E eles também dizem que o Irã não irá para as negociações enquanto o bloqueio marítimo ainda existir. Isso provavelmente é mentira.
Digo isso porque, antes da última negociação, o presidente do parlamento já afirmou publicamente que só participaria se houvesse cessar-fogo no Líbano. E adivinha, o Líbano não teve cessar-fogo até o fim da semana passada. E o Irã ainda assim foi à reunião no Paquistão. O Irã tem o hábito de mentir. E o segundo ponto a se ter em mente aqui é que essa agência de mídia estatal específica, a Tassim, já havia dito anteriormente que assim que o F-15 dos Estados Unidos foi abatido, o Irã havia capturado ambos os pilotos americanos. E sabe o que aconteceu ali? Os Estados Unidos resgataram os 2 aviadores presos no Irã. Mais um exemplo da mídia estatal mentindo descaradamente. As chances de isso ser mentira também são muito altas. Só saberemos se o Irã está mentindo se o vice-presidente dos Estados Unidos for ao Paquistão no domingo à noite. Porque se ele realmente embarcar em um avião, eu sinto que tem que haver alguma garantia do Irã nos bastidores para basicamente confirmar que, olha, nós vamos comparecer à reunião. Caso contrário, o vice-presidente dos Estados Unidos simplesmente não vai voar até o outro lado do mundo. Eu realmente acredito nisso. Então, isso é algo que eu também disse da última vez. Se J.D. Vance embarcar, saberemos que o Irã estará na reunião. Se não, saberemos que as negociações foram canceladas. Mas é importante lembrar aqui que o Paquistão fica a cerca de 16 horas de voo dos Estados Unidos. Isso significa que, se J.D. Vance não embarcar em um avião tipo no domingo à noite, eu não acho que vai haver uma reunião antes do cessar-fogo acabar. E isso pode ser uma notícia muito ruim para o Irã, porque eles já estão sofrendo com o bloqueio. Na verdade, eles estão sofrendo mais do que as pessoas imaginam. Se uma guerra recomeçar durante o bloqueio, acho que o Irã pode colapsar e se desintegrar como a União Soviética. Dê uma olhada nesta declaração que o Irã divulgou na manhã de domingo, o Ministério das Relações Exteriores do Irã, e isso nos mostra um pouco sobre o quanto esse bloqueio está realmente prejudicando. O chamado bloqueio dos Estados Unidos aos portos ou litoral do Irã não é apenas uma violação do cessar-fogo mediado pelo Paquistão, mas também ilegal e criminoso. 2 dias atrás, o porta-voz iraniano afirmou que o bloqueio dos Estados Unidos não tem sucesso. Navios iranianos seguem entrando e saindo livremente. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirma que as ações dos Estados Unidos são ilegais e criminosas. Se o bloqueio não estivesse funcionando, o Irã não teria feito a declaração de domingo. De qualquer forma, deixo para vocês decidirem se isso prejudica o Irã. Mas não vamos esquecer aqui, foi o Irã que começou o bloqueio primeiro. Eles começaram a atacar navios civis no Estreito de Hormuz, enquanto permitiam que navios iranianos passassem livremente para manter o lucro fácil. E adivinha? A Marinha dos Estados Unidos acabou de igualar o jogo. Se o Irã vai bloquear navios civis de outros países do Golfo, então os Estados Unidos vão bloquear tudo que sair do Irã. Assim, nenhum país conseguirá retirar seus navios dali, a menos que todos consigam fazer isso. Agora, essa foi a mensagem que os Estados Unidos deram quando começaram o bloqueio. Então, se o Irã realmente quiser que o bloqueio acabe, tudo o que eles precisam fazer é simplesmente abrir o Estreito de Hormuz. Agora, aliás, só como observação, esse foi o mesmo cara que admitiu diante das câmeras que o Irã matou dezenas de milhares de manifestantes durante o protesto de janeiro. Agora ele diz que bloqueio é crime contra a humanidade. Isso é hipocrisia iraniana no seu auge. Quando grupos de direitos humanos, como a Anistia Internacional, acusam seu governo de massacrar manifestantes, dizem ter analisado vídeos verificados e relatos de testemunhas oculares. Forças de segurança posicionadas em ruas, telhados de casas, mesquitas e delegacias de polícia, atirando repetidamente, abre aspas, rifles e espingardas com balins de metal nos manifestantes, muitas vezes mirando em suas cabeças e torsos. Se a Anistia, que não apoia Estados Unidos nem Israel, afirma isso, Dr. Vagai, por que confiaríamos no seu governo em vez da Anistia? Por que confiar na Anistia e em organizações internacionais? Porque eles documentaram as evidências. Você diz que nem tem os números. Eles apresentaram provas, vídeos verificados e testemunhas. Sim. Você pode simplesmente ver que muitas dessas chamadas evidências e vídeos estão sendo fornecidos a eles por fontes de Israel e dos Estados Unidos. Veja, não foram fornecidos por Israel. Israel, inclusive, critica a Anistia como você. Eu entrevistei autoridades israelenses. Eles acusam a Anistia de usar evidências falsas. Desculpe, mas você parece um oficial israelense negando o ocorrido em Gaza. São relatos de testemunhas e de médicos.
Compare as ameaças específicas do Irã com Gaza. Vamos lá. Não, estou comparando sua resposta e negando direitos humanos às pessoas. Não citei os governos dos Estados Unidos ou Israel. Concordo que eles não são confiáveis sobre o Irã. Estou citando um grupo independente de direitos humanos. Não tenho certeza se eles são independentes. Caso contrário, eles teriam vindo contar as histórias de muitos iranianos inocentes que foram mortos nos últimos 27 dias. Eles não fizeram isso. Tudo bem. Então o que estou dizendo é que, com toda honestidade, eu disse que o governo, o gabinete do presidente, publicou os nomes daqueles que foram mortos durante esse protesto. E fomos transparentes ao dizer por quem eles foram mortos. Dissemos que 2.400 deles foram considerados mártires porque foram mortos pelo governo. Eram policiais ou pessoas inocentes que estavam no local. Muitos deles. E você pode dizer que sim, 600 deles eram infiltrados ou aqueles atiradores. E quanto aos relatos de testemunhas sobre pessoas levadas a hospitais, com cabeças e rostos crivados de chumbinhos disparados pelas forças de segurança iranianas? Human Rights Watch, Anistia Internacional e vários veículos de mídia documentaram isso. Você está dizendo que todas essas testemunhas mentem? Que tudo é falso? Eu não estou dizendo que tudo isso é mentira. Eu preciso ver esses relatos.